Estamos de volta com o programa Filosofando. E hoje estamos falando sobre os horizontes culturais com ênfase no aspecto religioso. Queremos lembrar a você que nos ouve e assiste que a sua opinião é muito importante. Compartilhe conosco, interaja através do filosofando@tvmundomaior.com.br. Também poderá fazer isso através do Fale Conosco, do filosofiaespírita.org ou do facebook.com/cforg. Professora Sônia, dando continuidade a esse estudo que a gente está fazendo dos horizontes culturais, o que o Herculano Pires nos fala a respeito do horizonte profético, que é a fase subsequente ao horizonte civilizado de que falávamos há pouco? Então, Márcia, eu não citei no bloco anterior, mas é importante que a gente cite o seguinte: ainda no horizonte civilizado, o surgimento do mediunismo oracular, conforme você mesmo disse, que seria aquela concentração das manifestações de ordem mediúnica nos oráculos, principalmente na Grécia Antiga. Você se lembra do oráculo de Delfos? Sim. Né? Sócrates vai estar presente na história nesse momento. Olha só que coisa interessante, que ainda é um momento mítico, mas ele com os seus conceitos de moral e ética, ele já começa a transformar esse momento mítico num momento racional. Então, é a partir desse instante que as pessoas começam a pensar um pouquinho a religiosidade, o sentido de religiosidade, né? Muito bem, o horizonte profético. Nós vamos agora abordar diretamente a questão do mediunismo bíblico. É o surgimento dos profetas. Mas um pouquinho, ou concomitante aos profetas, nós temos também esse mesmo tipo de mediunismo no Egito Antigo. E uma coisa interessante de se notar é a presença de um faraó bastante importante, chamado Akenaton, ou Amenófis IV, filho de Amenófis III, que foi um faraó do Egito Antigo que dava ênfase a ideia de um Deus só, numa ambiência altamente politeísta, como era o Egito Antigo, e principalmente ligado um pouco à zoolatria, um pouco não muito, né? À zoolatria. Então, Akenaton vem trazer essa primeira ideia, essa ideia primordial de um Deus só. Abraão, um pouco antes, também já tinha dado um pouco esse tom de religiosidade. Quer Sigmund Freud que Moisés não foi original na sua ideia da existência e da afirmação e reafirmação da existência de um Deus só. Por quê? Freud diz que Moisés foi buscar em Akenaton essa ideia primordial de um Deus só. Sendo Abraão, Akenaton ou Moisés, o importante é a gente entender que surge essa ideia de um Deus só em meio a um politeísmo imenso, nesse momento, e a partir desse momento que os profetas bíblicos começam a manifestar a sua mediunidade, que naquele momento era chamado de profecia. Na verdade, a profecia hoje é você antever o futuro, né? Mas naquele momento eram todas as manifestações de ordem mediúnica se chamavam profecias. Moisés, é sabido e notório, era um médium. Isaías era um médium, Jeremias era um médium, Oséias era médium, todos os profetas eram médiums, né? E se nós fizermos um estudo bastante aprofundado dos santos da Igreja Católica, todos, sem exceção, são médiums, todos, e foram elevados à categoria de santidade justamente por serem médiums. Aí fica a pergunta, por que a Igreja formal não aceita a mediunidade? Declaradamente, quando os santos todos são médiuns. Se a gente for fazer um estudo aprofundado dessas mediunidades, por exemplo, nós vamos encontrar vários deles com mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de cura. O próprio João Paulo II era um médium curador, né? João 23 fazia profecias, tinha capacidade de precognição, né, de antever momentos futuros, imediatos ou um pouco mais além do tempo.
Então, sem dúvida nenhuma que essa mediunidade mais elaborada dos tempos atuais começa a se organizar nesse momento profético, né? Então, nós temos aqui várias afirmações do professor Herculano Pires aqui no livro O Espírito e o Tempo. Ele diz assim que até a individualização da ideia de Deus, o conceito de um ser supremo, decorre da própria individualização humana. Então, se o ser humano não se concebe como um ser imortal, como um ser a caminho da sua própria evolução, ele também não vai entender a sua própria transcendência, né? Certo. É bastante interessante, né, o estudo desses horizontes culturais, para nós apreciarmos como eles ainda estão presentes na nossa época, né? E toda essa, quando você falou dos santos, né, que todos são médiuns, todas essas visões, né, que eles mostram ter, são fruto da mediunidade. Isso. Né? É. E que talvez tenham confundido com a visão de Deus, a visão de um ser muito superior, e que poderia ser de espíritos apenas, como a gente, né? Comuns. Um exemplo na história, Márcia, é Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia que via Jesus, né? E tantas outras manifestações atribuídas à Nossa Senhora, Mãe de Jesus, como em Fátima, certo. Em Lourdes, em Medjugorje, na Iugoslávia. Então, todas elas, sem dúvida nenhuma, que devem ser manifestações de espíritos. Mas as pessoas imbuídas desse sentido mitológico, né, atribuído também a Jesus e à família de Jesus, atribuem a presença de Nossa Senhora como sendo, Mãe de Jesus, como sendo todas essas manifestações. Na verdade, se fosse fazer um estudo bastante aprofundado, pode não ser Nossa Senhora, pode ser um espírito querido, né, imbuído não só de religiosidade, mas de profundo amor à humanidade e que veio alertar os seres humanos em momentos prementes da sua vivência aqui na Terra, como, por exemplo, Fátima veio uns momentos antes, se não me engano, da Primeira Guerra Mundial. Lourdes da Segunda Guerra Mundial. Então, me parece que esses espíritos aparecem ostensivamente e em público para dar algum alerta às pessoas. Ou seja, previnam-se, porque momentos difíceis poderão advir. Então, nós estamos aqui, talvez eles queiram dizer isso, né? Eles estão aqui, nós estamos aqui para ajudá-los a manter a fé, apesar dos problemas prementes que vocês poderão viver, né? Vamos fazer um intervalinho? Pois não. Voltaremos já já com o nosso terceiro bloco. Até lá. Você já fez algo para ajudar na propagação da doutrina hoje? Que tal se associar no Clube Amigos da Boa Nova? Você vai fazer muito mais do que apenas doar uma quantia. A sua contribuição auxilia para que a Fundação Espírita André Luiz consiga realizar a sua missão, que é levar a mensagem do Espiritismo para o maior número de pessoas por meio da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e outros meios de comunicação. E não é só isso. Você ainda garante descontos especiais nos eventos e produtos da Mundo Maior, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Acesse amigosdaboanova.com.br/associce ou ligue para 0800 12 18 38. Faça parte desse time e nos ajude na construção do planeta de regeneração.